Rui Barbosa DeVry, educação de qualidade internacional. Cursos de engenharia, saúde e gestão em 3 campi. Laboratórios de alto padrão, experiências internacionais exclusivas da DeVry, um dos maiores grupos de ensino do mundo. Venha estudar na Rui Barbosa DeVry, a melhor de Salvador, com padrão internacional. Vestibular 24 de janeiro. Senhoras e senhores, mais uma vez, é uma honra estar no nosso programa, no Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia dos discentes da Faculdade Rui Barbosa, aqui em Salvador. Para mim é um privilégio, uma honra. Quero aqui render minhas homenagens ao nosso corpo docente, que é um corpo de excelência, de qualidade e de compromisso com o processo educacional. Quero render nossas homenagens também aos nossos coordenadores dos cursos, diversos cursos nossos, dentre eles Direito, Psicologia. Quero render homenagens também à nossa direção, e aqui mando um abraço, um feliz ano novo a todos, e ao nosso querido Dr. Marcelo Adler, o nosso diretor regional, bem como ao nosso coordenador geral, Cristiano, a nossa coordenadora Ana Cláudia Matos, a nossa coordenadora Simone Melo, a nossa coordenadora Zilda Melo, enfim, a todos os nossos coordenadores e diretores da nossa instituição. Quero lhes dizer que para mim, como professor da instituição, é uma honra ensinar na instituição. Nós temos na Rui Barbosa um quadro de excelência e um compromisso com o processo educacional para que o mesmo seja de excelência. Aqui nós temos os cursos de graduação, tanto no Rio Vermelho quanto na Paralela. Os cursos do Rio Vermelho, Administração Connect, Ciência da Computação, Direito, Engenharia de Produção Connect, Psicologia, Sistemas de Informação. No campus da Pituba, nós temos Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Produção. No campus da Paralela, nós temos Administração Connect, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia de Produção Connect, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição. Os cursos tecnológicos também nós temos no Rio Vermelho, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Construção de Edifícios Connect, Gastronomia, Gestão de TI, Tecnologia da Informação, Gestão de TI Connect, Redes de Computadores. No campus da Pituba, Tecnologia, nós temos Design Gráfico. No campus da Paralela, nós temos Construção de Edifícios Connect, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de TI, Tecnologia da Informação Connect, Logística, Marketing, Processos Gerenciais. E nós temos a nossa faculdade também do nosso grupo DeVry, que é uma faculdade também de excelência, com cursos muito bons de graduação, e fica no campus Paralela. Nós temos a Engenharia Ambiental e Sanitária, nós temos a Engenharia Civil, nós temos a Engenharia da Computação, nós temos a Engenharia de Controle e Automação, nós temos a Engenharia de Produção, nós temos a Engenharia Elétrica e nós temos a Manutenção Industrial Tecnológico. Enfim, o nosso grupo DeVry do Brasil é um grupo pautado no compromisso pela excelência no processo de educação. Nós temos aqui no grupo a Faculdade Rui Barbosa, a área 1 aqui em Salvador. Nós temos a Faculdade Boa Viagem em Recife. Aqui eu mando um abraço aqui aos diretores da Faculdade Boa Viagem de Recife, e em breve nós queremos estar com esse intercâmbio de professores da Faculdade Boa Viagem de Recife aqui, e nós lá também nesse núcleo transdisciplinar de Direito e Psicologia. Nós rendemos homenagem à FAVIP, que é a Faculdade de Caruaru, e a mesma homenagem, a mesma reciprocidade de intercâmbio entre professores das duas faculdades do Grupo DeVry. Nós temos a FANOR em Fortaleza, queremos ir a Fortaleza, queremos que os professores venham para o nosso núcleo transdisciplinar de Direito e Psicologia. Nós temos a FACID, que é em Teresina do Piauí. Um abraço ao pessoal tanto da FANOR como da FACID. Nós queremos vocês aqui, colegas discentes, docentes, enfim, diretores. Nós temos a área 1 aqui em Salvador. Nós estamos aqui abertos, e quero dizer a vocês que aos alunos que se matricularem
rapidamente, nos próximos 10 dias, nós estaremos oferecendo gratuitamente as 2 palestras, análise comportamental nas empresas, e a segunda palestra gratuita é de psicologia jurídica. Matricule-se imediatamente, não perca tempo. Nos primeiros 10 dias, aqueles alunos, aqueles discentes que estiverem matriculados, com certeza irão participar gratuitamente dessas palestras. O ano de 2015 é um ano de produção, é um ano de compromisso, mais ainda do nosso grupo DEVRAE. Quero agradecer demais a todos e dizer-lhe que os nossos telefones estão para o campus da Pituba, 3344-7465, para o campus do Rio Vermelho, 3205-1738, e para o campus da Paralela, 2106-3970. Meus amigos, muito obrigado, senhores e senhoras. Nós estamos aqui produzindo um núcleo transdisciplinar de Direito e Psicologia, que já está com espaço reservado para que o professor docente do nosso grupo DEVRAE, de qualquer faculdade, professor da FANOR, professor da FACID, professor da área 1, professor da FAVIP e professor da faculdade Boa Vista em Recife, possa publicar, professor da Rui Barbosa, lógico, tanto Rio Vermelho como Paralela, possa publicar seu artigo científico. Nós já temos no site www.portaljorgeguedes.com o espaço para publicação. Esse espaço é muito importante para a produção científica e também para o corpo discente, desde quando orientado por um professor. Nós estamos abertos e quero fazer esse intercâmbio com as nossas faculdades do Grupo DEVRAE. Estamos mais uma vez felizes por estar aqui e muita honra por estar aqui também. Muito obrigado. Nós vamos ver hoje 3 temas muito importantes, né, que esses temas vão envolver o direito e a psicologia, e vocês vão gostar muito e vão enriquecer o nosso trabalho. Participem, venha para a nossa entrevista, venha ser entrevistado, apresente seu artigo científico oralmente, apresente seu artigo científico escrito. Nós estamos aqui às ordens. Nós aqui mandamos um abraço à editora Atlas, que tanto tem nos ajudado com a colocação dos seus livros, inclusive o livro de Psicologia Jurídica da Atlas, de Fiorelli. E também agradecer ao portal Jorge Guedes por essa maravilhosa atenção que nós estamos tendo deles. Enfim, venha conosco. O núcleo transdisciplinar de Direito e Psicologia da Faculdade Rui Barbosa, do Grupo DEVRAE do Brasil, vai ser um sucesso, já é um sucesso, com a audiência cada vez mais aumentando. A última audiência estourou. Muito obrigado, e cada vez mais é um show de audiência que nós temos uma responsabilidade em levar uma informação científica para o senhor e para a senhora, e um processo educacional, que é o que nosso país precisa, um processo educacional. É esse o comprometimento, esse é o compromisso do Grupo DEVRAE do Brasil no processo de educação, e uma educação de qualidade, uma educação comprometida com os valores éticos e comprometida com a qualificação do profissional que vai ser lançado no mercado, também do cidadão que é formado na nossa instituição e no nosso grupo, nas instituições que também já citamos, que fazem parte da nossa família. Muito obrigado a todos. Leandro, meu querido, suas considerações iniciais. Olá novamente a todos. Estamos aqui do Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia da Faculdade Rui Barbosa e iremos abordar novamente temas relacionados ao direito à psicologia, relacionados com o núcleo, que é um núcleo de excelência dentro de uma faculdade de excelência e que visamos sempre a aquisição cada vez mais de conhecimentos dentro da área jurídica e da psicologia. Quero agradecer novamente a presença de todos e espero que aproveitem o conteúdo aqui hoje abordado. Área 1 DEVRAE, referência em engenharia. 100% engenharia com educação de qualidade internacional da DEVRAE. Laboratórios com alta tecnologia. Experiências internacionais dentro e fora do país. Área 1 DEVRAE, engenharia com qualidade internacional. Vestibular 24 de janeiro.
Senhoras e senhores, mais uma vez o nosso núcleo transdisciplinar de Direito e Psicologia da Faculdade Rui Barbosa, mais uma vez homenagens, né? Estamos aqui convidando as faculdades do nosso grupo, a Faculdade Boa Viagem, os nossos coordenadores, os nossos docentes, venham participar do nosso núcleo transdisciplinar de Direito e Psicologia. A FAVIP, que é a Faculdade de Caruaru, venha participar. Nós queremos esse intercâmbio dentro do nosso grupo DEVRAE do Brasil. A nossa Faculdade FANOR, em Fortaleza, a nossa Faculdade FACID, em Teresina, a própria Área 1 e a Rui Barbosa, que fazem parte do grupo DEVRAE do Brasil. Queremos todos integrando essa integração entre professores. Nós podemos ir, o Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia, a Recife, a Fortaleza, a Teresina, a Caruaru, enfim, a todos os colegas. E queremos que os colegas também nos visitem. O convite está aberto. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nosso assunto é a psicologia jurídica. Aí nós temos ali a psicologia jurídica. Meu nome é Carlos Henrique Alves Martins, eu sou professor da matéria Direito e Psicologia aqui na Faculdade Rui Barbosa. Sou doutor honoris causa em Psicologia Jurídica e Forense, não é? Sou professor de Direito e Psicologia da Faculdade Rui Barbosa. Sou advogado criminalista especializado em crimes dolosos contra a vida e tribunal do júri. E milito nas empresas como analista comportamental, bem como terapia transpessoal quântica, com treinamentos, avaliações e até mesmo consultórios dentro das empresas para que possamos trabalhar o lado psíquico, o lado emocional, o lado comportamental dos colaboradores. O professor Dr. Antônio Damasio, chefe do Departamento de Neurologia da Universidade de Oaxaca, sintetiza a complexidade das informações e da pesquisa psicológica. Ele afirma, em verbis, na íntegra, muitas vezes, às vezes, usamos nossa mente não para descobrir fatos, mas para encobri-los, ainda que nem sempre de maneira intencional. Professor Damasio, 2000, página 49. Professor Damasio, Antônio Damasio, chefe do Departamento de Neurologia da Universidade de Oaxaca, nos Estados Unidos, ele fala de que nós usamos nossa mente não para descobrir fatos, mas para encobri-los, ainda que nem sempre de forma intencional. Então é preciso muito cuidado no direito quando a gente, por esta frase, a gente ouve depoimento de pessoas, a gente ouve depoimento de testemunhas, a gente ouve depoimento de declarante, a gente ouve depoimento de vítima, porque muitas vezes nós poderemos estar usando e sendo enganados. O judiciário, a polícia, levados a erro por falsas memórias, por falta de conhecimento da psicologia. A psicologia é importante demais para o direito. Então, por que a gente faz este encobrimento? Por que a gente encobre? Então nós vamos lá. Então o id inconsciente, que é princípio do prazer, tende a encobrir fatos, acontecimentos dolorosos e buscar, né, faz as buscas por fatos da vida que sejam prazerosos em tese. Por quê? Porque o id, segundo Freud, ele é regido pelo princípio do prazer. E ele renega outro princípio que não seja o do prazer. Então ele vai encobrir uma situação, ó o encobrimento aqui, dolorosa, uma situação traumática. Ele vai cometer equívocos, ele vai cometer erros, ele vai cometer distorções na memória, na produção da memória, no armazenamento que está lá, mas quando ele vem aflora, quando é aflorada a memória, ele vai encobrir, porque esse acontecimento é doloroso, e ele vai trazer o que? Uma informação errada. Senhoras e senhores, uma informação errada é capaz de levar uma pessoa inocente para a cadeia.
nós temos que evitar isso. Porque 1 milhão de vezes, 1 trilhão de vezes, infinitamente, a absolvição de um culpado do que a condenação de um inocente. Principalmente por erro da testemunha, principalmente por erro da pessoa que é declarante, principalmente por erro da vítima. A vítima erra sim. Por quê? Porque a vítima está emocionalmente envolvida com o caso. Porque a vítima sofreu uma emoção forte no caso. Porque a vítima tem interesse em colocar alguém na cadeia para se aliviar, para aliviar seu sofrimento, para aliviar o sofrimento de sua família. Ela tem interesse de colocar alguém, porque o pior para a vítima é a impunidade, não achar ninguém que cometeu aquela lesão com ela. Então ela precisa preencher lacunas, e na psicologia nós temos o preenchimento de lacunas e mais, as ilações pelo preenchimento de lacunas. O que é ilação pelo preenchimento de lacunas? É uma forma de conjectura mental, distorção mental, para descobrir fatos e acontecimentos que muitas vezes são distorcidos, porque o doloroso não é enfrentado, e pode sim, em tese, ocorrer um bloqueio psicológico, um bloqueio psíquico que distorce a informação. Isso gera, em tese, a ilusão perceptiva. Nós todos temos ilusões perceptivas. Nós recebemos 400 bilhões de bits de informação. Vou repetir: nós recebemos a cada segundo 400 bilhões de bits de informação. Sabe quantas informações nós processamos? 2.000. Ou seja, a gente não vê o mundo, a gente vê o mundo de acordo com o que nós produzimos, a produção da nossa realidade. E isso leva à ilusão perceptiva. A ilusão perceptiva é histórica no povo. O povo é levado à ilusão perceptiva. Nós temos que evitar essa ilusão perceptiva. Essa ilusão perceptiva leva o povo a erro, seja de forma coletiva, seja de forma individual e seja de forma na questão judicial. Então é muito importante este ponto da ilusão perceptiva. Nós não podemos cair na ilusão perceptiva. E faço um alerta aos queridos e doutos magistrados, aos queridos e doutos promotores, aos queridos e doutos delegados: não se deixem levar pela ilusão perceptiva, pelas histórias contadas pelas testemunhas, pelas histórias contadas pelas vítimas. Muitas vezes tendem a nos levar, nós todos, advogados, promotores, juízes, delegados, a nos levar a erro, nos induzir a erro pela ilusão perceptiva. A pessoa que tem a ilusão perceptiva, que tem a distorção da imagem mental, ela acredita piamente na sua distorção, ela acredita verdadeiramente na sua ilusão, ela não se dá conta de que está vivendo um mundo de ilusão. Aliás, 400 bilhões de bits, só processamos 2.000, com certeza nós todos, em tese, temos alguma ilusão perceptiva. E nós todos, em tese, não conseguimos enxergar a realidade como ela é de verdade. Nós já vimos na aula passada a cognição, a emoção e a conação e a sua influência. Existe uma influência, e essa é a ilusão perceptiva. Bom, denomina-se então a ilusão perceptiva a interpretação de uma percepção de forma errônea ou equivocada, em tese, estímulos percebidos, de estímulos sensoriais reais e externos. Então, estímulos sensoriais reais e externos, eles são recebidos pelos nossos 5 sentidos e são interpretados pela percepção de forma errônea e equivocada. A ilusão perceptiva revela a interpretação de uma interpretação
de uma interpretação e de uma interpretação, porque nós temos várias interpretações dentro de nós, de uma percepção de forma errônea ou equivocada. E em tese, esses estímulos externos não são interpretados de forma verdadeira, nos levam a ter uma crença limitadora, levam a ter uma crença errônea, da qual nós não conseguimos sair dessa circularidade de uma crença errada, de uma crença errônea, e isso provoca prejuízos a terceiros gravíssimos, quando nós ouvimos, por exemplo, uma testemunha, certo? Seja ela compromissada na lei, é aquela que tem um compromisso de dizer a verdade sob pena de falso testemunho, responder por crime, ou por uma declarante que não tem compromisso de dizer a verdade, caso de uma vítima, mas ela pode reconhecer uma pessoa de forma errada. Nos Estados Unidos, uma pessoa ficou presa 30 anos porque a vítima o reconheceu de forma equivocada. Era noite e era difícil. Milhares de casos. Nós temos o caso dos irmãos Naves, que nós vamos aproveitar para estudar muito o caso dos irmãos Naves. Nós temos o caso da escola base. Nós temos diversos casos de erros judiciários. Nós temos o caso, por exemplo, do Nardoni, que nós vamos estudar, em que é dito, vejam só como nós estamos vivendo numa ilusão perceptiva das coisas. É dito, eu posso comprovar, e o senhor e a senhora aguarde para o próximo programa, que o tenente Neves, que fez a varredura no caso Nardoni, que acompanhou a tropa, ele simplesmente disse que fez a varredura em todos os apartamentos. Ele disse que fez a varredura em todos os apartamentos. Eu pergunto a vocês, ele fez a varredura em todos os apartamentos? Mas só que tem um pontinho que não se observou. Um pontinho que não se observou. Sabe qual foi esse pontinho que não se observou, gente? Sabe qual foi esse pontinho que não se observou? Sabe qual foi? É que o próprio comandante da Polícia Militar, ele disse cabalmente que depois do chamado de Isabela Nardoni ter caído no chão, depois do chamado, o tenente Neves chegou 15 minutos após o chamado. 15 minutos após o chamado. Ele está mentindo. Não poderia ter feito varredura completa nenhuma. É uma mentira. O processo está errado, eivado de vícios insanáveis. Nós não podemos nos calar como juristas. Os senhores acham que uma pessoa que estuprou uma criança e jogou pela janela ficaria esperando o tenente Neves 15 minutos depois? Ele chegou 15 minutos depois. Outra coisa, muitos apartamentos não tinham chaves, porque os apartamentos estavam sendo reformados, construídos, muitas coisas erradas nesse caso Nardoni, e nós não podemos nos calar. A advocacia tem que ser independente, correta, científica e justa. E mais, pasmem, o senhor e a senhora, eu tenho um vídeo que eu vou trazer. O tenente Neves, meses depois, foi acusado de pedofilia. Passou em rede nacional. E ao ser preso pelos policiais, ele se suicidou no banheiro. Senhoras e senhores, existem coisas entre o céu e a terra que a gente não sabe. E as ilusões perceptivas que são passadas pela mídia e que nós todos acreditamos, podem não ser verdade. Cuidado com suas crenças limitadoras, com suas crenças radicais, com suas crenças extremistas. Abra sua mente para ver as coisas de forma mais ampla. Nós poderemos estar, no caso Nardoni, num grande erro judiciário. Vamos para frente, porque com certeza existe um ditado claro: na medicina, o erro médico, a terra encobre. No direito, o erro jurídico, a justiça descobre. Com certeza absoluta. Meus amigos, então, a ilusão perceptiva é a interpretação de uma percepção de forma errônea com os estímulos externos recebidos. O estado emocional impede que os estímulos visuais, auditivos, táteis, gustativos,
e olfativos recebam adequada interpretação. Então o estado emocional faz com que você não receba a informação correta. O estado emocional tira sua visão, tira sua audição. O estado emocional bloqueia como forma de proteção. Você desmaia, sabe por que você desmaia às vezes? Porque o organismo não suporta o estresse, não suporta a pressão, não suporta a dor e ele desliga até para lhe aliviar. Então as emoções alteram muito. Se você estiver recebendo uma interpretação, né? Se você estiver recebendo um estímulo e for fazer uma interpretação no estado emocional, você tende a interpretar em tese de forma errônea e errada e equivocada. Pesquisas comprovam a existência de componentes culturais nas percepções das ilusões. Ou seja, a ilusão tem a ver com as expectativas socialmente ajustadas. As ilusões perceptivas fazem com que a gente veja coisas dentro do nosso componente cultural. Nós temos uma cultura que forma a nossa mente. A nossa mente não está em branco, como de um bebê. Ela tem uma série de informações, inclusive informações e crenças culturais. Essas crenças culturais são socialmente ajustadas a um padrão social. Quando a gente recebe um estímulo externo, nós vamos fazer a associação de ideias de Freud. Nós vamos associar o estímulo novo externo com os nossos padrões socialmente ajustados e com os nossos componentes culturais. Daí nós damos uma interpretação. Por exemplo, uma interpretação nós do mundo ocidental de um fato não é a mesma de uma interpretação de uma sociedade muçulmana, não é a mesma de uma interpretação de uma sociedade indígena. Enfim, uma interpretação no Brasil não é a mesma de uma interpretação na Suécia. Uma interpretação no Brasil não é a mesma de uma interpretação na Inglaterra. Enfim, nós estamos envolvidos na nossa senso-percepção os nossos componentes culturais socialmente ajustados. A influência da emoção sobre a percepção, produzindo ilusões, é reconhecida e notória no meio científico. Agora, que forma a emoção influencia a percepção e influencia a produção dessa interpretação, depende de pessoa para pessoa. Muito se diz aí que a pessoa um ente querido morre, não é? Um ente querido morre e a pessoa fica calada, sem chorar. Essa pessoa não sente nada. Não é verdade. Cada um reage emocionalmente ao seu modo, à sua maneira, de forma singular. Então é preciso que a gente tenha cuidado ao avaliar e julgar as pessoas pelas emoções. Foi dito que no caso do Nardoni ele estava frio. Ora, ele podia estar em estado de choque, porque a pessoa perdeu um filho, a pessoa nem reage. Está entendendo? Então diversas coisas podem ocorrer nesse comportamento. Então nunca pode se dizer, um delegado de polícia, dizer que a pessoa está calada, triste, fechada, sem falar nada, fria, que ela não está sentindo, porque ele não está dentro da pessoa. A introspecção não é até hoje comprovada cientificamente, porque veio o behaviorismo para dizer o quê? Nós só observamos o comportamento externo público. O privado nós não temos certeza científica. Então a pessoa pode chorar, pode descabelar, pode bloquear, enfim, você não sabe. Para que você conheça uma pessoa, é preciso que você conviva com ela, e o ideal é que você faça numa sessão de psicanálise, numa sessão de terapia, várias sessões, para que você possa ter uma análise de quem é essa pessoa, quais são seus comportamentos, quais são seus sentimentos, quais são suas emoções. Eu, por exemplo, tive um caso prático, eu gostaria de dizer aqui em sala de aula, sem nominar, mas eu gosto de dizer casos práticos. Não tenho medo de dizer casos práticos. Eu recebi uma família que tinha um senhor que se alojou na época que o Hospital Espanhol estava aberto. Ele filho de espanhol, uma família também espanhola. Esse senhor, esquizofrênico, se alojou no Hospital Espanhol dizendo que estava doente. E ele simplesmente não queria sair do hospital. Passado, ele entrou em novembro, passado o carnaval, o médico deu alta, todo mundo deu alta. E ele dizia, não, eu estou doente, não quero sair daqui.
dizendo-se ser general do exército. Nós contratamos um psiquiatra, a família, né? Eu como advogado, eu acompanhei o psiquiatra. O psiquiatra ficou com ele 20 minutos. 20 minutos, esse irresponsável, lidando com a saúde dos outros, com a vida dos outros. Simplesmente, ele disse que ele tinha uma depressão leve. Inclusive a família pensou em processá-lo no Conselho Regional de Medicina, com razão. Porque no mínimo ele tinha que dar a perícia de 6, 8, 12 sessões para que ele pudesse analisar melhor. Porque eu diagnostiquei no processo como advogado que tratava-se de uma esquizofrenia, de um esquizofrênico, porque não é coronel do exército, coisa nenhuma, nem general. Aliás, nunca foi para o exército. A família me mostrou que ele saiu com excesso de contingente e o exército deu graças a Deus que ele saiu. Não é verdade? É bom a gente também observar isso. Então, isso tudo são ilusões perceptivas. Essa pessoa está com ilusão perceptiva tão grande que já beirou, na ilusão perceptiva, a esquizofrenia. Ela já tem a clivagem do ego. O ego está partido. A pessoa não tem mais consciência de nada. Entendeu? E tivemos que tirar com o Ministério Público. Aqui agradeço ao Ministério Público do Idoso. Mando um abraço ao doutor César, que é o responsável pelo Ministério Público do Idoso, um amigo, um companheiro, um grande promotor de justiça do estado da Bahia, que lutou muito conosco nesse caso, para que pudéssemos, evidentemente que a psicologia, a psiquiatria não quer para com a pessoa com transtorno nenhuma forma violenta, traumática. É preciso que faça todo um processo com assistente social, com psicólogos, para a retirada dele. Foi um terror, porque até no elevador ele dizia que ia telefonar para a Polícia Federal, que ele era general e que não iria sair do hospital. Erro do médico psiquiatra, que eu tenho na mão um laudo dizendo que ele tinha uma depressão leve. Não faça isso, hein? Pode perder sua carteira do CREMEB. Você sabe quem é você, você sabe que eu estou dizendo que é você, porque nós litigamos em juízo. Não vou nominar, mas você sabe. Não tenho dúvida disso. Advogado não tem tempo para ter medo. Muito obrigado, viu, meus amigos? Mas vamos continuar. Aqui é um caso real também, que eu tenho muito cuidado como psicanalista, bacharel em psicologia. Eu tenho muito cuidado com a dor das famílias das vítimas, porque a família da vítima perdeu um ente querido que não volta mais, e outro que está com sequelas graves, né? Sem poder andar, lá o que seja. Mas é preciso também que tenha uma outra terceira família que pode estar sofrendo, Então a gente precisa buscar na justiça o equilíbrio das forças. Então eu tenho esse caso aqui, que é um caso real, sem dar os nomes das partes, em respeito à dor das famílias das vítimas, que eu tenho muito respeito às pessoas. Eu acho que a advocacia tem que ser feita de forma limpa, ética, decente, digna, com firmeza, mas com dignidade. Então, eu vou contar o caso. 2 vítimas, ao saírem de uma festa, num bar, foi um caso de grande repercussão midiática. Leandro sabe desse caso, está acompanhando esse caso. Foram abordadas por um homem que atirou em ambas, sendo que uma delas foi levada a óbito e o outro ficou com sequelas gravíssimas, questão de locomoção, etc, etc. Algo que, para mim, como pai, como ser humano, como pessoa humana, a gente não pode tripudiar deste sentimento. Jamais eu estou aqui para tripudiar esse sentimento. Mas também, observe uma coisa. Eu sei que vocês estão me ouvindo, a comunidade toda está me ouvindo, que eu já dei entrevista em vários meios de comunicação, mas que cuidado, que a gente pode estar acusando o inocente. Vamos ter cautela e vamos buscar o verdadeiro culpado. Prestem atenção a esse caso. Juridicamente, formalmente, você não pode condenar ninguém por achismo, porque senão eu vou achar que fulano é o assassino. Pronto, a partir desse momento eu prendo ele. Eu vou achar. Eu acho que é ele porque parece ser ele. Não, para eu condenar uma pessoa eu preciso de provas concretas, provas formais. Notem esse caso interessante. Então, ele atirou em ambas, sendo uma delas levada a óbito e a outra ficou com sequela. Notem, nesse caso não existe nenhuma prova material, tais como prova de balística, prova de pólvora nas mãos do réu, porque é preciso que se tenha a prova da balística, a pólvora na mão dos réus, o calibre do revólver, o mesmo que caiu
que atingiu a vítima. Isso tudo são provas fortes, que vão cercando, que vão fazendo o chamado lastro probatório. Note como entra a psicologia aqui. Então o que acontece? Não existe nada disso, não existe nenhuma testemunha, porque a testemunha isenta, ela é compromissada de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. Não existe nada disso nesse caso. Só existe nesse caso, nesse pólvora nas mãos do réu, não tem arma do crime e nem tampouco câmeras no local do crime. A câmera só tem dentro do restaurante. Não houve briga, não houve desentendimento, não houve nada. Só tem câmeras dentro do restaurante. Todo mundo sai, fora do restaurante não tem câmeras, certo? E o que ocorre aqui? Não tem arma do crime e nem tampouco câmera no local do crime. Não tem arma do crime e nem tampouco câmeras no local do crime. A câmera interna. E mostra que não houve brigas. Preste atenção. Não houve brigas, enfim, prova alguma. Melhor dizendo, nenhum lastro probatório. Somente existe o reconhecimento da vítima sobrevivente. Que, aí eu faço com todo respeito, é natural que o jovem vá, tome sua cervejinha, não tem nada de errado nisso aí. Mas, para reconhecimento é que está o problema. A pessoa sobrevivente, a vítima sobrevivente, que havia ingerido bebida alcoólica desde as 10 horas da noite, uma longuinete a cada meia hora. O crime ocorreu na madrugada do dia seguinte, 1h da manhã. Então ela tinha tomado esse álcool, né? E o crime ocorreu 1h da manhã. E o reconhecimento é cheio de contradições. Eu tenho a câmara colorida, que mostra que o réu estava de camisa verde, e a vítima descreve o atirador de camisa preta, num local escuro, 1h da manhã, local escuro, 1h da manhã, e depois de ingerir bebida alcoólica desde 10 horas, e evidentemente que Deus lhe guarde que isso aconteça com qualquer de nós. Mas quando coloca-se um cano de revólver na sua cabeça, em Gestalt terapia, você observa bem o cano, que é a figura, e o resto passa a ser fundo, porque seu emocional está tão envolvido no cano, que é o que pode te matar, que o resto é o fundo. E você no fundo, na percepção em Gestalt terapia, você tem que o cano do revólver é a figura, você grava bastante a figura, o fundo você vê en passant, de passagem. Então eu peço encarecidamente, se a vítima tem consciência de que não foi esse rapaz, não cometam a injustiça, porque a injustiça que cometeram com você não pode ser paga com a injustiça com outra pessoa. Esse rapaz está preso e a família, nós estamos buscando a sua liberdade, e eu tenho certeza que no júri popular eu vou inocentar esse rapaz. E tenho certeza, não digo que seja por maldade, não é maldade, como o próprio professor Damásio fala, não é intencional, mas é uma ilusão perceptiva não intencional, até porque é uma satisfação, porque a vítima, quando a gente é agredido, a gente quer o quê? A gente quer uma resposta contra aquela agressão, a gente quer uma punição contra aquela agressão, mas senhoras e senhores, uma punição com o inocente vai resolver o problema? Será? Com dúvidas? Não é justo. Então eu falo então dessas ilusões perceptivas que às vezes podem ser feitas de maneira não intencional por uma questão de envolvimento emocional, o emocional claro aqui, o estado emocional impedindo que os estímulos visuais, auditivos, táteis, gustativos e olfativos possam ter uma impregnação adequada para uma interpretação posterior, e simplesmente estaríamos diante de uma ilusão perceptiva. Será? Os irmãos Naves ficaram presos 18 anos por ilusões perceptivas do doutor delegado e do doutor promotor. 18 anos presos. Agora nos Estados Unidos saiu um que 30 anos presos. E eu pergunto ao senhor e à senhora, tem preço que pague 30 anos na prisão um inocente? Tem preço que pague isso? A vida destruída de uma pessoa? Não tem preço que pague. Eu defendo a prisão no Brasil perpétua para crimes contra a vida. Eu defendo pessoalmente. A legislação não permite, mas eu defendo. Mas com a justiça
firme, com possibilidade de recursos, com possibilidade de exaurimento, para punir a pessoa certa e não punir a pessoa errada. Vários casos na história da humanidade de erros por ilusões perceptivas, sejam elas ilusões perceptivas individuais, coletivas, de massas e de multidão. Sem querer fazer nenhuma comparação, mas para que pior ilusão perceptiva de massa do que o povo pedindo Jesus na cruz e Barrabás solto? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado. Agradeço a sua compreensão, porque nós estamos fazendo um trabalho científico, cultural, acadêmico, educacional, para que o senhor e a senhora de direito, de psicologia, de enfermagem, de medicina, possa ter uma visão mais aberta das coisas, uma visão sem ser teleguiado, às vezes, com todo o respeito que existem mídias maravilhosas, né? Existem jornalistas bons, todos nós humanos somos bons e ruins, né? Mas com certeza existem aqueles sensacionalistas que podem destruir a sua vida, levando ilusões perceptivas coletivas ao meio social. Eu quero mais uma vez agradecer ao portal Jorge Guedes, www.portaljorgeguedes.com. Assista ao portal Jorge Guedes. Nós vamos aprofundar os assuntos de forma científica dentro da psicologia jurídica. Muito obrigado por essa atenção. Até o próximo bloco. E agora vem aí o nosso querido Leandro com um assunto muito interessante, que é a prisão domiciliar. Muito obrigado a todos. Área 1 DeVry, referência em engenharia. 100% engenharia com educação de qualidade internacional da DeVry. Laboratórios com alta tecnologia. Experiências internacionais dentro e fora do país. Área 1 DeVry, engenharia com qualidade internacional. Vestibular 24 de janeiro. Bom, vamos abordar hoje o tema prisão domiciliar relativa às penas alternativas, com um caso recente nosso de um senhor de idade com doenças diversas que impossibilitam a sua estada em uma unidade prisional. De tal modo, podemos visualizar no caso em questão, onde um senhor de idade de 65 anos com diversas doenças, sendo elas cardiopatia isquêmica, que é uma doença que pode levar a pessoa a um infarto do miocárdio a qualquer momento. Doenças de peles várias, quais seja o carcinoma basicelular, uma espécie de câncer, que pode acarretar em um avanço sistêmico da doença até um pioramento do quadro, que pode levar a pessoa a óbito. E também diabetes mellitus, que se não tratada, cuidados médicos severos, pode levar a pessoa a óbito. A lei fala que a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Ou seja, ele ficaria privado da sua liberdade em sua residência, só podendo dela sair ordem judicial estrita. Ainda há as hipóteses de possibilidade da concessão da prisão domiciliar, quais sejam que, no caso, o juiz poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a gente for maior de 80 anos, o que a lei já vem, o próprio STF já vem prevendo que essa idade não precisa ser estritamente 80 anos, já diminuiu para 70, que já seria a pessoa considerada idoso, e muitos ainda entendem que até 60 anos pode se considerar a pessoa idoso, assim como várias ordenações da própria ONU
e de órgãos diversos, quando é extremamente debilitado por motivo de doença grave, onde seriam necessários cuidados médicos para com o interno, que, como nós vimos, não podem ser prestados de forma efetiva pelo sistema carcerário. De tal forma, se enquadra nesse caso que eu citei anteriormente, dois desses pressupostos, que seria a questão da idade, como eu falei, já entende-se que a partir de 60 anos, e no caso em questão o indivíduo, o senhor de idade, já possui 65 anos, e a questão da sua saúde extremamente debilitada por motivo de doença grave, que também coadunaria na questão da concessão da prisão domiciliar. Ainda nessa linha, podemos analisar questões relativas à concessão de benefícios relativos à questão etária ou humanitária, que seria a questão do subsídio etário e humanitário, onde presos com penas relativamente brandas, que seria até 4 anos, podem receber a suspensão condicional da sua pena por questões de saúde ou questões de idade avançada, onde o artigo 77 ele prevê a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razão de saúde justifica a suspensão. Como vemos aqui, são duas leis diferentes, mas que no tocante, por exemplo, à questão da idade, você vê que há uma certa inversão. Como eu já falei, entende-se atualmente que na questão da prisão domiciliar, a idade mínima não precisa ser 80 anos, pode ser até 70, vindo até chegar a 60 anos, como entendimento de muitos. O STF vem aceitando a idade de 70 anos. Assim como prevê o subsidiário, que fala que a partir de 70 anos a pessoa já pode receber a suspensão condicional em penas de até 4 anos, que não é o caso que foi abordado anteriormente. No caso, ainda pode, para a concessão do subsídio etário e humanitário, a questão das condições previstas para o mesmo, que seria que, durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Ou seja, no primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviço à comunidade ou submeter-se à licitação de fim de semana, que seria a questão de serviço à comunidade. O juiz ele vai identificar qual seria um serviço necessário e possível de ser realizado pelo condenado, podendo ser desde serviços de alimentos até a questão do auxílio relativas, inclusive, ao crime praticado. Ainda nesse tocante, vemos a questão da limitação do fim de semana, onde se prevê que no fim de semana o apenado ele voltaria à penitenciária para assinar comprovando que compareceu ou até cumprir os 2 dias dentro da penitenciária, o que seria os 2 dias de fim de semana. Ainda a questão, se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 deste Código que lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente. Proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Essas questões só seriam aplicadas no caso do dano poder ser reparado, que seria a questão do juiz atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá
conforme seja necessário o suficiente para a reprovação e prevenção do crime. O artigo 59, que condenaria na questão da reparação do dano e compondo com tais pré-requisitos, condenaria na questão já citada. E essa foi mais uma explanação sobre um assunto extremamente relevante ao direito e à psicologia, no tocante à prevenção e à manutenção da ordem pública e da dignidade da pessoa humana, do princípio da dignidade da pessoa humana dentro do sistema carcerário, e se coaduna numa importante lição para os estudantes de direito e também de psicologia, no entendimento do comportamento, do funcionamento das organizações sociais e penitenciárias e judiciárias, na manutenção da ordem e das condições do preso dentro da penitenciária. E esse foi mais um programa do Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia. Agradeço pela audiência e espero vocês no próximo programa. Rui Barbosa DeVry, educação de qualidade internacional. Cursos de engenharia, saúde e gestão em 3 campi. Laboratórios de alto padrão, experiências internacionais exclusivas da DeVry, um dos maiores grupos de ensino do mundo. Venha estudar na Rui Barbosa DeVry, a melhor de Salvador, com padrão internacional. Vestibular 24 de janeiro. Senhoras e senhores, voltamos ao nosso grande estudo sobre a física quântica, a mecânica quântica e, por que não dizer, a psicologia quântica. Hoje se fala na abordagem transpessoal quântica, na meditação transpessoal quântica, que é uma meditação preparatória para o exame da ordem. Matricule-se na Faculdade Rui Barbosa, no Rio Vermelho ou Paralela, e participe das palestras gratuitas sobre meditação transpessoal quântica, que lhe prepara para o exame da ordem e para você fazer provas. Não perca, se matricule já. Os primeiros matriculados terão acesso a essa palestra gratuita, a esse ciclo de palestras gratuitas. Meditação transpessoal quântica. Matricule, você é acadêmico de Direito da Faculdade Rui Barbosa, acadêmico de Psicologia, matricule-se imediatamente no seu curso, para que possa ter o direito de assistir às palestras sobre meditação transpessoal quântica, que o prepara psicologicamente, prepara seu psique, seu comportamento, sua emoção, para que você possa fazer o exame da ordem brilhante e possa fazer provas com muito mais resultados. Mas vamos aqui à física quântica, vamos continuar hoje um pouquinho e o nosso programa vai continuar amadurecendo, já que é um assunto complexo e é preciso que a gente venha repetindo e aos poucos vocês vão compreendendo. Vamos lá. Gostamos de imaginar o espaço vazio. Cientificamente, o espaço vazio e a matéria sólida. Será que isso é verdade? Será que Einstein, com a teoria da relatividade, disse isso mesmo? Será que a matéria é sólida e o espaço é vazio? Mas, na verdade, esse texto é um texto extremamente científico, vindo dos Estados Unidos, que nós estamos passando para o senhor e para a senhora. Não existe nada aqui que não seja científico. Mas, na verdade, não tem nada na matéria. Ela não possui substância. Que coisa interessante. A matéria não possui substância. Mas, na verdade, não tem nada na matéria. Ela não possui substância. Então, a matéria seria vazia? Seria um vácuo? Não é verdade? Nós já vimos na aula passada que
Um bit de informação mental do pensamento é suficiente. Um bit de informação mental do pensamento, movimento da consciência, na física quântica, na psicologia quântica, é capaz de interferir no rumo e na movimentação do elétron. Quando nós olhamos o elétron através do microscópico, nós interferimos no seu rumo. Ora, e aí nós temos agora que a matéria não possui substância. A física quântica, a mecânica quântica, a psicologia quântica, ela evolui muito grande. Então nós é que vemos as coisas. Nós somos máquinas de produzir realidades. E mais, em conjunto, numa espécie de inconsciente, poderemos transmitir uma sensopercepção ou uma realidade compartilhada. Às vezes, como nós já vimos, com as ilusões perceptivas. Veja o átomo. O átomo é uma coisa simples que eu vou falar. É formado por um conjunto de elétrons que circulam o átomo. Dentro do átomo existe o próton, positivo, e o nêutron negativo. Notem, pasmem, nós vamos explicar melhor. Os elétrons mudam de um átomo para outro. E essa mudança pode ser considerada uma energia eletromagnética. Pensamos que é uma bola sólida. Nós pensamos que o átomo é uma bola sólida. Mas a física quântica vem desmistificando esse pensamento errôneo nosso. Mas na verdade é esse pontinho pequeno com matéria densa no centro. Matéria densa no centro. O elétron pode se transformar em molécula, cercado por uma nuvem de elétrons. Notem só, física quântica, científico. Cercado por uma nuvem de elétrons que desaparecem e aparecem, aparecem e desaparecem, estão em fluxo. Esse fluxo é energético, esse fluxo é energia, que nós não conseguimos ver com os nossos 5 sentidos. Por que nós não conseguimos ver com os nossos 5 sentidos? Porque os nossos 5 sentidos têm um limiar inferior e um limiar superior. O limiar inferior, certas frequências vibratórias inferiores nós não conseguimos perceber, certas frequências superiores também nós não conseguimos perceber. Então o átomo é cercado por uma nuvem de elétrons que aparecem e desaparecem. A pergunta para a sua pesquisa: esse aparecimento e desaparecimento desses elétrons nos faz levar para onde? Para onde? É uma questão, uma interrogação. A física quântica está evoluindo muito e os Estados Unidos, a Rússia, os países desenvolvidos estão estudando física quântica para fins militares e civis e não estão nos revelando, e nós aqui estamos revelando. O aparecimento ou desaparecimento desses elétrons tem a ver com a física quântica, tem a ver com a psicologia quântica e tem a ver também com a mecânica quântica. Mas acontece que tal descrição também não está correta. A coisa mais sólida que pode existir nessa matéria desprovida de substância, matéria desprovida de substância, e aí eu vou falar um pouco de fenomenologia. Se ninguém estiver numa floresta, ela estiver sozinha, ninguém observar, nenhum de nós, seres humanos, observarmos uma floresta, nós poderemos, uma árvore pode cair e a gente não pode dizer se essa árvore que caiu produziu som, produziu alguma coisa. Porque na realidade esse som só foi produzido porque tinha um espectador, alguém ouvindo. A coisa mais sólida que pode existir nessa matéria desprovida de substância é um pensamento, um bit de informação concentrada. A matéria é um bit de informação concentrada. Ou seja, nós fazemos a nossa realidade, nós somos produtores da nossa realidade.
então nós podemos comandar as nossas vidas e os nossos pensamentos, as nossas emoções, através do pensamento, através do bit do pensamento, numa informação concentrada. E nós produzimos então a realidade. A minha realidade é uma, a realidade de Leandro é outra, a realidade do Jorge que está aqui conosco é outra, a realidade da esposa dele é outra. Enfim, cada um produz uma realidade própria, uma realidade de cada um. Experimentos científicos nos mostram que se conectarmos o cérebro de uma pessoa a um computador, a um scanner, prossiga, conectar o nosso cérebro a computadores e scanners e pedirmos para olharem para determinados objetos, podemos ver que certas partes do cérebro serão ativadas, estão sendo ativadas. Se pedirmos para fechar os olhos, imaginarem o mesmo objeto, as mesmas áreas do cérebro se ativarão, como se estivessem vendo os objetos. As mesmas áreas do cérebro se ativarão, como se estivessem vendo os objetos. Então os cientistas se perguntam, esse é um cientista americano, quem vê os objetos, o cérebro ou os olhos? O cérebro ou os olhos? Os olhos captam estímulos externos, mas essa captação dos olhos, senso-percepção, ela vai para o cérebro, que com informações passadas, componentes culturais, socialmente ajustados, vai processar essa informação e voltar com o output, com uma saída que é própria de cada um. Então, quem vê os objetos? O cérebro ou os olhos? Os cientistas se perguntam. Aqui é um cientista americano renomado. O que é a realidade? É a pergunta também dos cientistas. É o que vemos com o nosso cérebro? Também é uma pergunta. A realidade é o que vemos com o nosso cérebro? Ou é o que vemos com nossos olhos? Eis uma grande questão. Eis um grande estudo e grande questão. Vamos pensar direito. Vamos pensar cientificamente, porque essa física quântica, a mecânica quântica, a psicologia transpessoal quântica veio para ficar, veio para quebrar paradigmas. O que vemos com nossos olhos é o que vemos com nosso cérebro. Quem vê são nossos olhos ou nossos cérebros. A verdade é que o cérebro não sabe. Eu queria fechar nesse ponto hoje, para a reflexão do senhor e a senhora. Reflitam, por favor. Reflitam no que eu estou dizendo. É de uma profundidade muito grande. E vejam isso na sua vida diária. A verdade é que o cérebro não sabe a diferença entre o que vê no ambiente e o que se lembra, pois as mesmas redes neurais são ativadas. O cérebro não sabe a diferença do que vê no ambiente e o que se lembra, porque as mesmas redes neurais, neurociências, a neurociência comprova isso, as mesmas redes neurais são ativadas. Então, cuidado com seus pensamentos, cuidado com suas emoções, porque você pode ver coisas completamente diferentes, né? Ampliação das suas percepções ou diminuição das mesmas. As redes neurais que são ativadas são as mesmas que você vê com o cérebro e que você vê com a sua mente. Então notem o poder que você tem dentro da sua mente. Eu quero deixar o programa nesse momento para a sua reflexão, porque nós vamos retornar na física quântica, na psicologia quântica, na mecânica quântica. Tem muita coisa que o senhor e a senhora com certeza vai desvendar nesta situação e nessa questão psicológica. Eu quero por demais agradecer a Jorge Guedes, www.portaljorgeguedes.com, recorde em audiência no Brasil e no mundo. Portal www.portaljorgeguedes.com. Quero agradecer ao Grupo DeVry do Brasil, da Faculdade Rui Barbosa, da FANOR, né? E de todas as faculdades que citamos, de Recife, de Caruaru, de Fortaleza, enfim,
venham participar conosco desse debate científico. E mais ainda, já estamos com espaço para a publicação dos artigos científicos, tanto do discente, que tem que estar acompanhado com orientador, professor orientador, como do nosso colega professor, que pode publicar a partir do momento que o professor publica, o professor publicando no portal Jorge Guedes, pega um documento da publicação e vai fazer a entrega nos recursos humanos. E a partir daí ele ganha pontuação por aquele artigo científico. E o MEC também vai dar pontuação à nossa instituição por produção científica. Muito obrigado a todos. Quero agradecer a coordenação do curso de Direito, a coordenação do curso de Psicologia. Quero agradecer ao doutor Marcelo Adler, que tem nos apoiado, a todos os nossos diretores, o professor Ítalo, o professor Cristiano, a professora Ana Cláudia Matos, enfim, assim eu faço a saudação a toda a direção e a todo o nosso corpo docente e discente. E aproveite, você discente de Direito, de Psicologia, faça já a sua inscrição, faça já a sua matrícula 2015.1 para poder participar das palestras Meditação Transpessoal Quântica. Você de engenharia, você de enfermagem, você de qualquer curso, venha participar. Meditação Transpessoal Quântica ajuda na sua vida emocional, ajuda na sua vida de fazer provas, ajuda na sua vida de aprendizagem, ajuda na sua vida de vir à aula e ter melhor assimilação. Enfim, é maravilhoso. Venha participar, vamos ter palestra com curso prático. Conto com você. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, Leandro, muito obrigado. Jorge e sua esposa, muito obrigado. Até o próximo programa, eu conto com você. Muito obrigado. Área 1 DeVry, referência em engenharia. 100% engenharia com educação de qualidade internacional da DeVry. Laboratórios com alta tecnologia. Experiências internacionais dentro e fora do país. Área 1 DeVry, engenharia com qualidade internacional. Vestibular 24 de janeiro.